Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Governo federal amplia de 25 para 28 o número de adidos agrícolas brasileiros junto às representações diplomáticas no exterior. Vamos falar sobre o papel da indústria no extensionismo rural. Exportações brasileiras do agronegócio foram de quase 78 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano. E você vai conhecer o boi 2222. O Agora Agro já está no ar. O decreto 10.519, que foi publicado no Diário Oficial da União, aponta que o governo federal ampliou de 25 para 28 o número de adidos agrícolas brasileiros junto às representações diplomáticas no exterior. O decreto 10.519, com mudanças, já foi publicado no Diário Oficial e atualmente o Brasil conta com 24 adidos agrícolas ativos lotados em 22 países. Pequim e Bruxelas contam com 2 adidos. Uma vaga em Genebra, na Suíça, encontra-se em aberto e deverá ser preenchida ainda este ano. Os novos adidos agrícolas irão desempenhar suas funções em novos postos estratégicos que serão definidos por portaria conjunta dos ministros das Relações Exteriores e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Espera-se que as novas adidâncias iniciem os seus trabalhos já no início do próximo ano. Os adidos desempenham missões permanentes de assessoramento junto às representações diplomáticas brasileiras no exterior. Os adidos agrícolas, eles têm sido amplamente reconhecidos como agentes para uma maior inserção da agropecuária brasileira nos mercados locais. No último encontro de adidos, atividade realizada agora no mês de setembro, em plataforma virtual, ocorreram mais de 500 reuniões entre esses profissionais e diversos representantes do setor privado brasileiro. E agora eu vou conversar com Marcelo Bullmann. Ele é Country Manager Brasil. Ele trabalha na Biogênesis Bagó. E nós vamos falar de um tema interessante, um tema muito bom. Nós vamos falar sobre o papel da indústria no extensionismo rural. Senhor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito importante, uma grande empresa que o senhor trabalha, Biogênesis Bagó, e nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza absoluta que interessa muita gente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Toninho, pelo convite e poder participar do seu programa. Bom, senhor Marcelo, nós sabemos que o Brasil, de maneira geral, até algum tempo, por volta lá do ano 1980, 1990, ainda tinha-se um trabalho de extensionismo rural feito pelos estados, feito pelos governos, de modo que esse extensionismo levava uma série de informações técnicas, principalmente ao pequeno e médio produtor. De lá para cá, muita coisa mudou e, basicamente, o extensionismo morreu na maioria dos estados brasileiros. E hoje é muito comum a gente ver empresas como a Biogênesis Bagó fazendo esse trabalho de extensionismo. Como é que vocês estão trabalhando nessa área com os produtores? Ok, muito bom o ponto que você colocou enquanto ao Brasil, né? O trabalho que foi realmente nos anos 70, basicamente, que foi o boom 70, 80 Isso. Do extensionismo rural no Brasil, através da empresa brasileira de extensão rural no Brasil, as EMATER, que eram as dos estados. Uhum. Né? A indústria veterinária como tal começa a jogar um papel importante, colaborando com as ações do governo federal a partir dos anos 80. Sim. Tá? E foi justamente quando, nos anos 80, chegaram as novas moléculas, as novas tecnologias
passando-se do controle ou do tratamento dos animais, das doenças, a programas estratégicos. Tá? Aí, grandes empresas multinacionais, principalmente no início dos 80, trouxeram para o Brasil o conceito de extensionismo rural no sentido de levar serviços, soluções, novas tecnologias, novas técnicas de manejo, okay? Procurando ou buscando a melhora produtiva da pecuária nacional no início dos anos 80. Importante também, Toninho, te comentar, ou seja, hoje a indústria veterinária brasileira colabora com esse trabalho de extensionismo, porque se bem o extensionismo no Brasil teve seu pico, diríamos, nos anos 70, 80, tá? A partir do ano 2000, importante mencionar, hoje existem 27 agências de extensionismo rural e assistência, que são assistência técnica e extensionismo rural, que são dos 27 estados da federação, okay? E possuem mais de 16 mil extensionistas rurais, okay? Em mais de 4.600 municípios do Brasil. Né? Mas a indústria veterinária, volto a te comentar, está colaborando com esse trabalho que o governo federal vem fazendo. Mas, de maneira geral, ainda falta muito para chegar, pelo menos, naqueles idos de 1980, que eu me lembro que muita gente, muitos técnicos, agrônomos e professores, veterinários, enfim, era um grupo muito grande, biólogos, eu me lembro muito bem disso, que faziam um excelente papel. E isso trouxe um avanço e, inclusive, mostra que o Brasil hoje, graças a esse trabalho que foi feito lá atrás, graças também ao trabalho de pesquisa desenvolvido pela Embrapa, pelas entidades estaduais e algumas federais também, levaram o Brasil hoje, vamos dizer, no topo da produção de alimentos. Mas eu acho ainda, no meu modo de ver, não sei, talvez eu esteja, não sei se eu estou certo ou não, ainda falta muito para o pequeno e médio produtor, que de maneira geral é desassistido pelos extensionistas ou pelos próprios governos estaduais e também federal, né? Precisava uma injeção de ânimo nisso aí. E vocês vêm, basicamente, suprindo essa deficiência, né? Sim, Toninho, você está correto nesse sentido. A Biogênesis Bagó é uma empresa que tem 20 anos no Brasil e nos últimos 3 anos tem desenvolvido dentro de sua missão um trabalho em onde o extensionismo rural, para levar, de novo, conhecimento, tecnologia, okay, melhora na produção, okay, visando o tripé, que é a produção, o manejo e a genética, okay, para quando nós falamos da pirâmide dos produtores brasileiros, sim, para aqueles produtores que estão na base da pirâmide e na parte média da pirâmide, okay? Buscando aquilo, como produzir mais e como produzir melhor, okay, no Brasil. Não podemos esquecer que hoje o Brasil, nós estamos no hemisfério sul, é um país emergente e hoje está, sem dúvida nenhuma, ocupando a primeira posição na produção de proteína animal. Não somente de proteína, diríamos, de carne bovina, mas também de leite, de ovo, de carne de frango e de suínos. O senhor, como uma peça importante, uma peça-chave dentro da Biogênesis Bagó, um country manager em nível nacional, como é que o senhor está vendo hoje o trabalho da Biogênesis Bagó? Tem ainda muito a avançar? Já chegou num limite legal ou ainda tem muita coisa para fazer? Eu acho que temos muito caminho pela frente. Nós temos tido 3 anos. A Biogênesis Bagó do Brasil, uma empresa que tem 80 anos no mundo, tá? É uma empresa líder na produção da vacina contra a febre aftosa no mundo inteiro. Tá? Nós temos fábricas, inclusive, na China. Uma empresa que no Brasil está há 20 anos. Temos feito nos últimos 3 anos uma virada de página, que nós chamamos. Temos colocado a nossa Biogênesis Bagó entre as maiores 10 empresas do mercado veterinário brasileiro. E temos feito isso através, principalmente, de produtos não somente de qualidade, Toninho, tá? Mas aquilo que você está comentando, através de estar muito próximo do produtor rural, do médio e médio produtor rural e dos canais de comercialização. Porque não podemos esquecer, Toninho, que quando a gente fala de extensionismo, levar conhecimento, não é somente o produtor rural. Sim. Nós temos no meio
a cadeia de comercialização, Toninho. A cadeia de comercialização de produtos veterinários na pecuária nacional, são mais de 7.000 pontos de venda no Brasil. E a Biogênesis Bagó tem levantado um pouco essa bandeira, capacitando e treinando esse canal de comercialização, que no final do dia é onde muitos produtores rurais vão e pegam informações ou solicitam informações da melhor forma de aplicar um produto ou de algum programa. Então, a Biogênesis Bagó, nesse sentido, temos trabalhado fortemente os seus programas de estar treinando, capacitando o profissional das revendas, das cooperativas, como assim também o produtor final. Outro tema importante, não podemos esquecer, Toninho, para terminar, o médico veterinário brasileiro. E nesse sentido também a Biogênesis tem um programa que se chama Reproduz Mais, no qual estamos trabalhando junto ao veterinário brasileiro. O senhor citou um ponto muito importante e que eu também venho batendo muito. Não é só o produtor rural, é a cadeia toda que envolve o agronegócio. É o balconista, a função de um balconista é muito importante dentro desse contexto, dentro desse extensionismo. Quer dizer, eu acho que um balconista, vamos dizer assim, bem treinado, ele pode ser uma peça-chave na melhora da produção e da produtividade do produtor. O senhor concorda com isso? Concordo com você, e tanto assim que nós temos um programa específico de treinamento e capacitação. Nós temos treinado no Brasil nos últimos 3 anos mais de 8.000, eu chamo profissionais de venda, que é o balconista que está no dia a dia, das 7 da manhã às 5 da tarde, recebendo o pequeno e o mediano produtor, que é especificamente o produtor que está precisando de informações. E o balconista tem auxiliado nesse sentido muito bem. Muito bom. Eu conversei com Marcelo Bullmann, ele é Country Manager Brasil da Biogênesis Bagó, uma das importantes empresas em nível mundial do setor agropecuário brasileiro. E nós falamos de um tema interessante, nós falamos sobre extensionismo rural. Senhor Marcelo Bullmann, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e as portas estão sempre abertas para quando o senhor quiser voltar, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Toninho. Muito obrigado, público. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o boi 2222 e vamos falar também sobre as exportações brasileiras do agronegócio, que bateram na casa aí de quase 80 bilhões de dólares de janeiro a setembro deste ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino.
Eu vou conversar agora com Renato Dibbe. O Renato ele é zootecnista, professor na UEG, Universidade Estadual de Goiás, e também é consultor em pecuária de corte. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre o boi 2222. Negócio interessantíssimo. Renato Dibbe, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa e tenho certeza absoluta que nós vamos falar de um ótimo tema, o boi 2222. Tudo bem? Ô Toninho, tudo bem? E você? Eu te agradeço mais uma vez o convite de estar com você aqui. Tá ok, muito obrigado. Renato, vamos agora falar de uma coisa interessante. Nós temos aí boi 777, boi 2222, boi O que é o boi 2222? Então, Toninho, o boi 22 são métricas e metas para que a gente possa alcançar o boi com 22 meses, com 22 arrobas. É a pecuária de ciclo curto, pecuária eficiente. Então veja bem, é uma pecuária de ciclo curto, é uma pecuária eficiente que começa lá atrás com planejamento, correto? Para que nós tenhamos um boi com 22 arrobas aos 22 meses. Eu sei que tem gente, inclusive você, conseguindo 22 arrobas até com menos tempo. É correto isso? É correto, positivo. Nós estamos falando de boi com 20 meses, com 22 arrobas. Inclusive, vindo agora de uma fazenda, nós já estamos falando de um boi de 18 meses com 20 arrobas. Então, é uma eficiência tremenda. Nós estamos encurtando o ciclo. E mais do que isso, nós estamos falando de um boi com alta qualidade de carne, carcaça de qualidade que vai se transformar em uma carne de qualidade. Isso é fantástico. Bom, Renato, vamos falar um pouquinho de números. Que números são importantes e eles mostram realmente o que a gente está fazendo. Dá uma visão geral aí em números. Por exemplo, um boi 22 meses, 606 quilos, 56% de rendimento de carcaça. Como é que funciona isso aí? Exatamente. Toninho, como é que funciona isso? A gente começou a desenvolver essa metodologia com essas métricas desde 2017. E a gente já tem construído isso. Então, como é que você chega nesse boi 22? Vamos pensar assim, a gente trabalha com estação de monta, porque isso é importantíssimo pensar em genética, em sanidade, manejo e nutrição. Não dá para separar nenhum destes itens tão importantes dentro da pecuária de corte. Então, quando a gente fala de estação de monta, trabalhamos com uma estação de monta aí de 3 meses, começando agora, teoricamente, deveria começar em novembro, de 1º de novembro até 30 de janeiro, ou seja, 90 dias de estação de monta. Encerra a estação, nós vamos nascer lá na frente, em agosto, novembro, o bezerro do cedo, que é o melhor bezerro que a gente tem. É o bezerro que nasce bem, a vaca vai entrar no pico de lactação com muita qualidade de forragem, ele pega menos chuva. Então, tem uma estação de parição também bem curta, de 90 dias. Se a nossa estação de monta 90 dias, estação de parição 90 dias também. Ok, nós vamos desmamar esse bezerro por volta de 7, 8 meses de idade. Uma desmama única. É um projeto que a gente tem trabalhado já há algum tempo. Uma única desmama. Dessa maneira, a gente consegue montar um bezerro que vai desmamar aos 8 meses com 210, 220 quilos. E daí para frente é só seguir um planejamento nutricional bem feito, balanceado, de acordo com o capim, com o pasto que a gente tem, de acordo com as características do animal, e automaticamente tem uma genética boa, sanidade boa, ele chega rapidinho. Na próxima seca ele já está basicamente pronto para ir para o abate, né? Exatamente, Tony. Esse bezerro desmamado na seca, nós estamos falando de desmama de junho, ele vai para uma recria intensiva, ele vai para um modelo de suplementação no coxo, simulando um pasto de boa qualidade, ganhando por volta de 700 gramas. Quando ele sai em dezembro para voltar para o pasto, ele está por volta dos seus 310, 305 quilos. Já está com 10 arrobas. Volta para o pasto, mais 5 meses de pasto,
Quando ele chega no pasto e pega uma qualidade de forragem boa, lá para abril, maio, ele vai para o confinamento. Ou seja, mais 5 meses nós chamamos de recria estratégico. Ele vai estar por volta aí dos seus 420 quilos, 415 quilos, onde ele entra no confinamento. Mais 4 meses de confinamento, um ganho moderado, estamos falando de ganho de 1,450 kg no confinamento, algo totalmente factível, que a gente consegue trabalhar com muita segurança, com muita tranquilidade. E aí a gente vai chegar um boi aí com 22 meses, com 600 quilos, 590 quilos. 22 arrobas, passando um pouco, dependendo do trabalho que é feito. A isso nós chamamos de pecuária eficiente e pode ter certeza absoluta que dentro de um planejamento, esse trabalho, eu já te conheço há muito tempo, sei que você faz um trabalho muito sério, muito bem feito, eu sei que a pecuária, trabalhando dessa forma, ela é altamente lucrativa. O exemplo está aí, o Renato está lá numa fazenda lá em Nova Crixás, fazendo um trabalho e está batendo boi aí 18 meses com 20 arrobas, 21 arrobas. Muito bom. Renato, parabéns pelo trabalho. Você sabe que nós estamos juntos. O programa aqui está à sua disposição. E parabéns pelo que vocês estão fazendo. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Toninho. Um abraço e nós estamos juntos mesmo, realmente. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. Já o otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.